mundo moderno. Mas o que é efetivamente a terceirização? Que é um fenômeno do mundo moderno? É a compra de um serviço. Você contrata alguém que vai prestar um serviço para a sua empresa, ou seja, é uma empresa contratando outra que vai prestar um serviço e vai entregar esse serviço. Você, empresário que está comprando serviço, não vai lá se imiscuir no processo produtivo da empresa que vai entregar o serviço. Então, em muitas situações, isso deve ser bom. Mas não é isso que se propõe no Brasil. Porque isso já vem sendo feito. Já vem sendo feito. Você tem os setores inteiros da economia. Pega lá o setor das montadoras, você vai dizer o quê? Que aquilo lá é uma desgraça? Que o cara, para montar um carro, ele compra um amortecedor de um, a bateria do outro, o farol do outro. Isso é o quê? É compra de serviço. Quer dizer que o cara da Fiat, para fazer um carro da Fiat, ele é obrigado a fabricar pneu? Mas isso está no dia a dia da gente. Mas não é isso que se quer agora. O que se quer agora é uma nova gestão de mão de obra. O que se quer agora é cortar custo para baratear o produto. Porque o empresário brasileiro não sabe ser competitivo. Infelizmente é verdade. O empresário brasileiro só avança com dinheiro público. Só avança com linha de crédito, de financiamento público, com juros subsidiados, sem juros, com juros baixos, com isso, com aquilo. Não empreendem. E a forma mais fácil, o que é? É precarizar. Então a proposta que o Supremo Tribunal Federal acaba de entender constitucional vai levar a um aumento da precarização. Porque o que se quer na realidade não é investir em um segmento de terceirização onde você tem a compra de serviço. É investir na gestão de mão de obra precarizante. Uma gestão precarizante dessa mão de obra. E nós vamos começar a observar isso aí mais e mais daqui para frente. Pois bem, pode... abandona não. Sai daí não, cidadão. Não sei o que quebra. Bom, esse quadro, é óbvio que esse quadro não está atualizado com a informação de hoje, né? Que houve uma pequena redução. Mas se você observar ali, os números já são assustadores. São 13 milhões de desempregados, como dizia aqui. Mais cerca de 13 milhões que estão vivendo de bico. Dentro desses 13, os desalentados, ou seja, a situação é efetivamente desesperadora. Pode ir. Ó, é o que a gente vinha falando aqui. Eu tenho um problema gravíssimo de seguir slide. Porque eu começo a falar e vou falando, aí depois na passando slide, vem o slide com aquilo que eu já falei. Mas aqui tem uma questão interessante. Eu acho que isso aqui é a luzinha. Ó, civilização. Por aí, volta aí, bota um aí, por gentileza. Ó, civilização das relações de trabalho. No ano passado, meu amigo Sandro, o Gerson, que é um amigo que nós temos, amigo em comum, do Ministério do Trabalho, Gerson Marques, lá de Fortaleza, ele começou ano passado, ele falou, quando ele viu a proposta, que acabou se transformando da 13467, ele falou para mim, camarada, a gente tem que estudar direito civil. Porque a saída, uma das saídas de enfrentamento dessa proposta, que vai se transformar em lei, é o direito civil. Nós vamos observar se lá atrás, nós fugíamos do direito civil porque tínhamos uma relação especial, diferente, né? Relação de emprego é efetivamente uma relação diferente de um contrato de prestação de serviço, mas talvez nós tenhamos que nos socorrer do direito civil para defender os trabalhadores. Porque há no direito civil um respeito. Em relação aos contratos. Entre nós, esse respeito não é assim tão... Entre nós, dentro das relações de trabalho agradecido.
esse respeito não é assim tão efetivo. Muito bem. Ali, o desrespeito em relação aos princípios do direito do trabalho. Eu vou dar um exemplo em relação a isso. O artigo 619 da CLT consagra, 619 e 620. Nós vamos fixar no 619, que é o que foi alterado pela 13467. O artigo 619 da CLT consagra um dos princípios mais importantes para o direito do trabalho, o chamado princípio de proteção. Muito bem estudado por vários doutrinadores, especialmente por Parra Rodrigues, e que nos ensina que há um desnível entre o patrão e o empregado, e que esse desnível pode ser enfrentado com o princípio de proteção ao estabelecer uma igualdade jurídica. Transferindo essa discussão para o direito coletivo, onde, a princípio, em determinado momento, ou seja, partimos de uma outra premissa, a premissa do direito individual é a desigualdade. A premissa do direito coletivo é a igualdade entre os seres coletivos. Premissa. E o que é que nós temos então? Nós precisamos observar que quando você tem um conflito entre as normas do direito do trabalho, vai prevalecer a norma que for mais favorável. É um dos ensinamentos de Parra Rodrigues. Princípio da aplicação da norma mais favorável. Isso está lá, na redação antiga do artigo 619 da CLT. Ora, se você tiver um acordo coletivo e uma convenção coletiva, e o julgador tiver que decidir qual a norma ele vai aplicar, porque de repente o trabalhador quer que seja aplicada uma e estava sendo aplicada outra, pode ser que você tenha uma diferença. E ali a regra, parece até o menino lá do futebol, a regra é clara. Havendo conflito, aplica-se a norma mais favorável. Aí vem o legislador da 13467 e decreta: em qualquer situação prevalecerá o acordo coletivo diante da convenção coletiva de trabalho. Isso é uma grave ofensa ao princípio da aplicação da norma mais favorável, que é um dos principais, é um dos mais importantes princípios informadores do direito do trabalho. E tem muita gente que ainda não parou para refletir sobre isso, não observou a importância disso. Há uma situação que, a princípio, em primeiro momento, pode parecer esdrúxula, mas você pode ter, em um acordo coletivo de trabalho, dependendo da fragilidade da categoria, dependendo da fragilidade do sindicato, dependendo da empresa, da perspectiva de dominação da empresa, você pode ter, por exemplo, um acordo coletivo fixando uma determinada jornada de trabalho, que aos olhos do direito penal pode ser uma jornada exaustiva. E se você encontrar em um acordo coletivo de trabalho uma jornada de trabalho que você venha a entender que aquela jornada exaustiva, é crime. Está lá, 149, no artigo 149 do Código Penal. É uma das possibilidades do chamado trabalho escravo contemporâneo. Mas não, mas isso não vai acontecer. Que seja assim. Mas se você encontrar uma situação como essa, como poderá prevalecer um acordo coletivo, havendo um conflito de normas, como poderá prevalecer um acordo coletivo que traz em seu bojo uma jornada que pode ser entendida como jornada exaustiva? Explicando um pouquinho mais. Jornada exaustiva não é obrigatoriamente aquela jornada cumprida em uma enorme quantidade de horas. Você pode ter uma jornada exaustiva que seja cumprida dentro do patamar de 8 horas diárias. Você pode ter uma jornada exaustiva que seja cumprida até em um número menor de horas. É preciso observar a atividade,
e a forma como aquela atividade é desenvolvida. Você pode ter um enorme desgaste para o trabalhador em uma jornada de 6 horas. Então, ou seja, nós estamos desconsiderando um dos mais fortes pilares de sustentação do direito do trabalho e de proteção do trabalhador. Muita gente ainda não percebeu a gravidade da alteração do artigo 619 da CLT. Enfim, aumento da rotatividade, afasta, isso aqui é gravíssimo para o direito sindical, afastar o sentimento de pertencimento da categoria. O trabalhador terceirizado, completamente. Aí teve um deputado durante os debates que falou assim, não, mas isso vai melhorar, porque, veja, os terceirizados poderão usar o restaurante da empresa junto com os outros trabalhadores. E rapaz, você precisa ter uma lei para que os trabalhadores possam almoçar no mesmo restaurante? Se você não tiver uma lei garantindo que os trabalhadores que laboram na mesma empresa almocem no mesmo restaurante, eles não podem almoçar. Onde nós estamos? Mas os terceirizados, em regra, é isso mesmo. Então, um povo tratado como se fosse de somenos importância. Como se fosse um grupo de pessoas que não tem direito. Um grupo de pessoas que não tem sequer o direito de ser entendido como cidadão. Eles são terceirizados. É isso, terceirizado. Olha o que é que nós temos, qual é o nosso caldo de cultura. O que é que o sistema capitalista de produção trouxe para nós. E o que nós vamos ver daqui para frente com uma possibilidade de que em qualquer situação nós tenhamos um trabalhador terceirizado. Eu nunca fui muito fã da súmula 331, não sei se o professor Sandro pensa diferente de mim, mas eu nunca fui muito fã da 331. A mim nunca me satisfez aquela discussão de atividade meio e de atividade fim. E costumava observar isso com o exemplo que eu trouxe aqui agora há pouco, da questão lá das montadoras. Ora, um automóvel sem pneu pode trafegar? Penso eu que não. Só se você botar na linha do trem, né? Aí vai. Ora, e o pneu é o quê? Atividade fim ou atividade meio? O amortecedor. Do meu ponto de vista, não há como ter um automóvel sem pneu, não há como ter um automóvel sem bateria, não há como ter um automóvel sem amortecedor. Mas quando você chega lá na Volkswagen, na Fiat, na Ford, o que você vai observar? O design, o motor, aquilo que identifica. Então a gente não, então esse negócio de pneu aí é atividade meio, como é que pode um negócio desse? Por essas e por outras discussões, essa discussão de atividade meio e de atividade fim nunca preencheu as minhas lacunas de dúvidas. Mas, quero registrar aqui, sem a 331 a situação seria muito pior. Sem a 331 seria muito pior. Agora, não sei como é que vai ser, porque a 331 acabou. Acabou essa, pode sepultar porque acabou. Ele podia mesmo mandar tocar uma marcha fúnebre aqui, igual um vídeo que eu recebi hoje, logo cedo de manhã. Tem uns amigos que são assim, sensacionais, que me adoram. E já me mandaram um vídeo hoje de manhã cedo, os 2 cavalinhos do Flamengo lá do Fantástico, cada um deitado com camisa diferente, cada um deitado em cima de uma camisa diferente, uma camisa do Monte Sagrado e a outra uniforme número 2, e os 2 cavalinhos lá paradinhos, claro, são 2 bonecos, né, tocando a marcha fúnebre. 1 minuto de marcha fúnebre, a gente olhando os cavalinhos do Flamengo. Bom, não adiantava xingar o celular, então não xinguei ninguém. Deixa pra lá. Mas essa situação está aplicada para a súmula 331. Efetivamente foi para o espaço. Isso, voltando aqui ao último item ali do slide,
óbvio que afasta o sentimento de pertencimento da categoria. O trabalhador não sabe quem é o patrão dele. Ele não sabe. Imagina se ele vai saber qual é o sindicato. Não sabe quem é o patrão. Ele sabe que tem um chefe ali imediato ali, que é o cara que é o chefe dele, mas é, em regra, empregado também. Sabe-se lá de quem? Sabe-se lá de quem? Mas ele não sabe quem é o chefe, não sabe quem é o patrão, ele não sabe qual é o sindicato dele, então ele fica no limbo. E isso vai aumentar. Eu me recordo de uma brincadeira que eu li, aliás não foi brincadeira, eu li isso no jornal, uma notinha lá na coluna daquele menino lá do Globo, do Anselmo, numa das discussões, quando estava tramitando o projeto de lei que levou para a 13429, né? 13429 da terceirização, perdoem aí se eu estiver errando o número. Então estavam os debates no Congresso Nacional e toda semana em Brasília tinha tudo que era sindicalista estava lá, né? Gastando sola de sapato no Congresso Nacional para ver se conseguia enfrentar o rolo compressor do patronato da direita que estava votando a lei da terceirização. E aí, na quinta-feira de noite, um avião para São Paulo, os deputados estavam todos dentro do avião e o Wagner, isso eu li no jornal, na coluna do Anselmo, do Globo, o Wagner, presidente da CUT, entrou no avião. Quando ele entrou no avião, que ele deparou assim, olhou para um lado, olhou para o outro, só tinha parlamentar de um lado e de outro, aí ele virou e gritou assim, só queria avisar para vocês que o piloto é terceirizado, viu? Aí começou a gritar, e xingaram ele e tal. O que ele está querendo mostrar com isso? Imagina, eu, bobo que eu sou, porque eu não sou muito esperto mesmo, eu sou sempre muito bobo, costumo achar isso, fui contar esse caso em um dos congressos da LTR. Fui lá falar no congresso da LTR e na hora de eu fui me manifestar, eu fui contar essa história. Estava ali o professor José Pastore. Quando eu terminei de falar e tal, todo mundo cumprimento, não sei o quê, nós desfizemos a mesa, eu disse, ele veio falar comigo. Aí ele falou, olha, eu era procurador-geral. Aí ele falou, eu sou procurador-geral, queria cumprimentar pela manifestação, mas eu quero dizer que sou parte de um pressuposto completamente equivocado. Eu falei, qual é o pressuposto que está equivocado, professor? Com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, e tenho realmente. É um cara de direito, é um cara que está a serviço do patronato, mas é um cara que estuda, que pesquisa, que escreve. E é bom que ele faça isso, porque a gente vai lá ler e discorda, né? Mas pelo menos a gente está lendo alguma coisa. Enfim, ele disse assim, uma empresa de aviação, olha só, Sandro, uma empresa de aviação tem um avião que custa aquela fortuna que o avião custa, jamais permitirá que um terceirizado seja piloto de um avião daquele. Muito obrigado, professor José Pastor. Quero agradecer muito o comentário que o senhor fez. Ele achou que eu estava sendo irônico, eu estava mesmo, porque ele estava acabando de confirmar o que eu havia dito. Não há investimento no terceirizado. Há precarização. A precarização. Então, para que você vai investir no camarada terceirizado? Você quer reduzir o custo, você não cabe ter investimento. Por gentileza, no Google, acesse pelo Google, acesse a página do Ministério Público do Trabalho, a página externa. Quando você acessar a MPT, do lado direito assim, se você for baixando a tela, for correndo a tela, você vai achar uns vídeos que nós produzimos, alguns deles no período em que eu era procurador-geral. Tem um vídeo ali que mostra a situação de alguns trabalhadores, tem um que é chocante, eu mostro para os alunos de sala de aula, esse vídeo, chama Fraudes Trabalhistas. Se você quiser ir direto, ele tem pelo YouTube também. Bota lá no YouTube Fraudes Trabalhistas que você vai achar. Eu mostro esse sala de aula, tem aluno que chora. Esse, aquele do amianto, aquele outro do carne e osso, os outros trabalhos escravos que nós fizemos também para entregar para o Guy Ryder em 13, entregamos para ele em 2013. Em 2012 ele foi eleito, né? Em 2013 nós levamos o vídeo para ele. Enfim, esse Fraudes Trabalhistas começa com a câmera focando no chuveiro. Chuveiro aberto, não sei se alguém aqui já assistiu. Chuveiro aberto, água caindo, parece a cabeça do cidadão que está lá tomando banho. Quando a câmera vai baixando, pode ficar tranquilo que eu não vai mostrar os Países Baixos não.
Mas quando a câmera vai mostrando o sujeito tomar banho, até porque o importante é mostrar que ele não tem os braços. Ele estava tomando banho e não tem os braços. Aí mostra depois ele escovando o dente, ele vai com o pé, bota a pasta de dente na escova, bota a escova de dente num buraco na parede e aí ele vai com a boca na escova de dente, porque ele não tem os braços. Ele perdeu os braços porque era um trabalhador dessas companhias de eletricidade. Subiu no poste para fazer um serviço, não tinha o treinamento adequado, tomou um choque, caiu, não morreu, é aquela história, né? Não era a hora dele. Perdeu os braços, se queimou todo, teve que amputar os braços. Tem uma outra situação que o trabalhador perdeu, no mesmo filme, um braço e uma perna, também no setor de energia, também subiu no poste. Sabe o que aconteceu com esse segundo caso? Uma equipe foi destacada na mesma linha energizada. Uma equipe foi destacada para fazer um serviço à frente e uma outra equipe um pouco distante, coisa parece que de quilômetro de uma para outra, ou seja, duas equipes destinadas a fazer um serviço na mesma linha. Imagina o que aconteceu. Um ligou, outro desligou, um desligou, o outro ligou. E o cara se queimou, estourou lá de cima, perdeu o braço, perdeu uma perna. E é essa a realidade. É essa a realidade. É isso que vai aumentar. É isso que vai aumentar. E dentro desse cenário, eu falo aqui, olha, não faço comigo não. Um dia vai falando não, porque o meu voo é 9 da noite, eu vou falar aqui até 15 para 9 e vou sair correndo com a mala nas costas. Não faço comigo não. Mas o que é que a gente precisa deixar aqui assentado? Ainda que eu não cumpra toda a sequência de slides, os slides estão à disposição. Senhoras e senhores podem pegar os slides e podem usar esses slides porque ali há muitas orientações. Mas o que é que a gente precisa deixar assentado? Esses dados estatísticos estão lá nos slides, não há necessidade de maiores comentários. Houve uma redução muito grande do número de normas coletivas registradas no sistema mediador. A reforma trabalhista trouxe também esse prejuízo. Reduziram-se os números de acordos coletivos e de convenções coletivas, porque as empresas não querem mais sentar para negociar. E isso é uma situação que está acontecendo no Brasil inteiro. Vale dizer, não foi revogado o artigo 513 da CLT. E ali no artigo 513 tem direitos, deveres, obrigações para as entidades sindicais. Mas tem ali um dispositivo, no 513, na linha E, que permite às entidades sindicais criar fontes de custeio, impor contribuições. Isso não foi revogado. O legislador transformou a contribuição sindical de compulsória em facultativa. O Torçando questionou aqui na parte final da apresentação, me perguntou se eu abordaria o tema. Obviamente não vou abordar com a mesma capacidade, com a mesma condição que o doutor Santos. Mas eu quero dizer que, do meu ponto de vista, e acho que nisso nós concordamos, a contribuição sindical acabou. Nós não teremos contribuição sindical do jeito que nós tínhamos. Desistam. Quem estiver ainda imaginando isso, pode desistir. E se estiver imaginando que alguma coisa vai cair do céu em Brasília, desista também, porque em Brasília, nesse período, nem chuva cai. Só mala. Na mala tem à vontade. Não há como acreditar que nós teremos o cenário que nós tínhamos antes. Eu ouvi alguém aqui, perdoe-me, não me recordo o que foi, mas eu ouvi alguém aqui fazendo uma intervenção, ainda na manifestação do professor Sandro, dizendo que tem que ir para a rua. Que tem que ir lá, o senhor, acho que foi o senhor mesmo, igual a música do Milton Nascimento, né? Tem que ir onde o povo está. As entidades sindicais e os dirigentes sindicais precisam acreditar na importância da entidade sindical.
Acho que muito dirigente sindical não acredita na importância da entidade sindical. Especialmente o sindicato é uma entidade da sociedade civil organizada. É uma entidade que precisa participar das lutas gerais da sociedade. É uma entidade que, se fizer isso, vai ser enxergada não só pelo trabalhador, pelo integrante da categoria, mas vai ser enxergada pelas demais entidades que compõem a sociedade civil organizada. Isso pode ser uma forma, inclusive, de enfrentar o preconceito. O preconceito em relação, em direção às entidades sindicais é muito grande. É muito grande. Mas nós temos uma parcela de responsabilidade nisso. Porque nós não acreditamos na importância da entidade sindical. Nós não acreditamos na importância e da necessidade da entidade sindical se comportar. Ah, foi alguém que está discordando do que eu estou falando. Nós precisamos acreditar na importância da entidade sindical. A entidade sindical tem que ultrapassar os seus muros, tem que ir em direção aos trabalhadores daquela categoria que representa, mas em direção aos trabalhadores de uma forma geral. Mostrar para o trabalhador que a entidade sindical dele é importante, não só por conta da negociação coletiva uma vez por ano, não só porque tem lá um gabinete de um dentista, porque isso também vai acabar, porque tem uma colônia de férias, isso também vai acabar, porque saco vazio não para em pé. A minha avó me ensinou isso, eu era pequeno, quando ela queria que eu comesse a comida que ela fazia lá, e eu não queria comer. Saco vazio não para em pé. As entidades sindicais hoje estão com enorme dificuldade de manter fonte de custeio. Nós estamos tentando construir algumas situações. O doutor Sandro já falou isso aqui, eu ouvi aqui a parte final. Mas há possibilidade de construção em relação ao Ministério Público do Trabalho. Nós estivemos em Londrina discutindo isso semana passada. Nós estamos com vários pedidos de mediação em relação ao Ministério Público do Trabalho. Em alguns a gente consegue avançar, em outros não. Em alguns a representação patronal quer sentar para conversar, em outros não. Agora, não há